Hare Krishna, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Prabhupada aqui já. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1º, capítulo 2º, o verso, acho que é 19. Isso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Chaiva Narottamam Devim Sarasvati Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayamudirayet. Tato Jayamudirayet. Vou repetir sozinho então. Tadarajastamo Bhava Kama Loba Dayaschaye Chetayetairana Vidam Istitan Satve Prasidati. Então, palavra por palavra, vou repetir sozinho também. Tada, nesta altura. Raja, no modo da paixão. Tamaha, o modo da ignorância. Bhava, a situação. Kama, luxúria e desejo. Loba, ânsia. Adayaha, outros. Cha, ie, quaisquer que sejam. Chitaha, a mente. Etai, por esses. Anavidam, sem ser afetado. Stitan, estando fixo. Satve, no modo da bondade de. Prasidati, assim se torna plenamente satisfeito. Tradução, vamos repetir. Tão logo o irrevogável serviço, Tão logo o irrevogável serviço amoroso amoroso seja estabelecido no coração, seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais os efeitos dos maus naturais, de paixão e ignorância, de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Um ser vivo, em sua posição constitucional normal,
é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Esse estado de existência chama-se Brahma Bhuta, ou Atmanandi, ou o estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanandi, autossatisfeito, é transcendental ao estado material da existência. Esse estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria, e como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos da paixão e ignorância. O devoto fixa de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou estado de Sattva puro, ou Shuddha Sattva. Somente nesse estado Shuddha Sattva é que se pode sempre ver Krishna diretamente devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo da bondade pura, por isso ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos mediante vestimentas externas. Um devoto sempre é qualificado com todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente, tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Conversa. Oma Gyanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshuna Militanjana, Tasmai Shiguravena Maha, Shri Chaitanya Manabhishtam Ishtapitam Jena Bhutale, Sayurupakadati Mahyanda Datswapadati Kami. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute. Tadarajastamo Bhavaha Bhava Kama Lobadayaschaye Cheta Etair Anavidan Stitan Satve Prasidati. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então, o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Bom, esse verso coloca pontos importantes, que o devoto, quando ele já está em serviço devocional, ele se estabelece em bondade. Mas nós temos uma dificuldade aí, que para você estar no modo, praticando o serviço devocional, você também tem que estar no modo da bondade. Então, existe um trabalho de praticar o modo da bondade, ao mesmo tempo praticar o serviço a Krishna, e um vai complementando o outro, e nós chegamos ao que Prabhupada fala aqui no significado em Shuddha Sattva, que é a posição de bondade pura. Aí quando o Prabhupada cita aqui, um devoto está sempre no modo da bondade pura, por isso ele não faz mal a ninguém, nós temos que entender que tipo de devoto o Prabhupada está falando aqui. O Prabhupada está dizendo o devoto puro, né? E aí ele fala, mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Então a gente tem que ter na cabeça duas coisas. Todo devoto está no modo da bondade e está na bondade pura e não faz mal a ninguém. Nós somos ainda projetos de devotos, vamos dizer assim, né? Estamos tentando ser devotos, devemos conseguir não ser hostis, sermos sempre não querendo fazer mal a ninguém, seja mal físico, seja mal psicológico, né? Ou mal espiritual. Então, um devoto não é nem tolo nem apaixonado. Então, se a gente tem essas qualificações dentro do nosso coração, temos que trabalhá-las para um dia abandonar essas qualificações ruins, né? E nos tornarmos devotos de verdade. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos mediante vestimentas externas. Então, nossa roupa não diz nada. O que diz são nossas ações, atitudes e pensamentos. E o pensamento, ele sempre vai
espelhar os nossos pensamentos. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho muito delicado, muito pormenorizado que a gente tem que fazer, né? A gente tem que primeiro tentar nos situarmos no modo da bondade, ainda com dificuldades, e praticarmos o serviço devocional, que é servir a Krishna, praticar atitudes espirituais, até o ponto que a gente chega no momento em que não precisamos mais lutar contra a nossa própria mente. A nossa mente vai nos ajudar a sermos devotos, a estarmos totalmente estabelecidos na consciência de Krishna em qualquer momento, em qualquer situação, né? Aí está falando que um devoto sempre é qualificado com todas as qualidades de Deus. Então, como é isso? Aparece do nada essas qualidades? Não. A gente trabalha a qualidade uma a uma dentro do nosso coração. A gente vive uma vida regrada, porque é isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Quando Krishna fala um verso conhecidíssimo, que é o Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudbhava Mahasano Mahatma Patma Vidyanam e Havairinyan. Ele fala que é o modo da paixão, Arjuna, que nasce, na verdade é a luxúria, Arjuna, que nasce no contato do modo da paixão, que é o inimigo, né? E que causa loucura. Ele fala esse verso, né? Kama Esha Krodha Esha, que é a paixão que vai transformar isso em luxúria. Rajaguna Samudbhava, está em contato com o modo da paixão. Mahasano Mahapatma Vidyanam e Havairinam. É esse contato com a luxúria e com o modo da paixão que faz a gente perder a nossa consciência espiritual, né? E aí quando o Krishna está falando desse verso, depois ele fala que da luxúria vem a ira, né? E um pouco depois ele já explica como fazer para não deixar com que isso aconteça. Aí ele fala Tasmatwan Indriyani Adal Niyamya Bharatar Shabbat. Ele fala que o primeiro passo para a gente tirar essa luxúria do nosso coração é regra e regulação, niyamya, né? Que a gente tem que se regular, a gente tem que ter tudo bem regrado, horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer as atividades, e não é qualquer horário, né? Não posso acordar 11 horas da manhã, né? Porque o próprio Krishna fala que o que é noite para o sábio é dia para o ignorante, e o que é dia para o sábio é noite para o ignorante. Ele fala isso no Gita. Então, a gente tem que acordar cedo, tem um horário específico de acordar, tem um horário específico para orar, tem um horário específico para poder cantar japa, né? Fazer uma regra e uma regulação. Essa regulação vai colocando a gente cada vez mais no modo da bondade, né? Mas como que a gente faz isso, né? Porque aí a Arjuna fala, mas a minha mente não deixa eu fazer essas coisas, né? Para controlar a mente é mais difícil do que parar o vento, Krishna, Arjuna fala, né? Aí Krishna também dá uma posição, ele falou, também acho, Arjuna, é verdade, mas arme-se com a espada do conhecimento, Krishna fala. Se a gente estudar bastante, ouvir bastante, esse conhecimento vai fazer com que a gente consiga colocar em prática essas atitudes que a gente está falando agora. E é muito simples. Quais atitudes eu preciso ter, né? Primeiro, as atitudes de um Brahmana, né? O Brahmana é aquele que está no modo da bondade. Então Titikshava Karunika Surisnudan Sarvaderinan Ajata Shatra Vashanta Sadava Sadubhushana, né? Então ele fala que essas são as qualidades do Brahmana. Vamos lembrar todas, como que é? Chamo, né? Autocontrole, né? Eu não me lembro. Chama, Dama, Tapa, Shoucha. Então autocontrole, austeridade. Olha aí para nós, para ver todos. Pacífico, né? Então pacífico. Então, chamo, tranquilo. Dama, autocontrole. Shanti, feliz. Chama Dama, Tapa. Não, austeridade. Tapa, Shoucha, veracidade. Arjavan. Ache se você tem coisa, ache esse verso no. Senão eu vou falar besteira aqui, não dá.
no Veda Base. É do Gita. O Otávio está falando aqui, eu não consigo ler. Só um minutinho, eu já leio, Otávio. Deixa eu ver o verso. Me dá o Gita aqui, então eu acho rapidinho se você quiser. Enquanto eu acho, aí você lê pra gente aqui o que o Otávio escreveu. Lê pra gente o que o Otávio escreveu. Ser devoto é como aprender a andar de bicicleta. Com o tempo se torna ainda mais hábil. Mas para isso, ser devoto é preciso ter a bicicleta, a consciência de Krishna. Exatamente, com certeza. A parte boa é que nós ganhamos essa bicicleta, né? Agora temos que andar com ela. E aprendemos a andar também, né? O Prabhupada deu pra gente aí a forma de andar. Deixa eu só achar aqui só um minutinho. Já achei. Então ele fala: Shamudamo tapashotyam kshanti arjavam evacha gyana vigyana stikyam brahma karma swabhavajam. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade são as qualidades naturais às quais um Brahmana age. Qual é o verso? 18:42. Então, esse verso em específico, essas qualidades são aquelas que a gente tem que iniciar, trabalhá-las dentro do nosso coração, para a gente começar a estar no modo da bondade, que é a posição de bondade material, que é o Brahmana. Então, repetindo as qualidades: tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. Então é interessante nesse verso, agora eu vou lembrando, né? Ele fala Gyana, Vigyana e Astikyam, né? Gyana é o conhecimento, Vigyana é o conhecimento na prática. Então é ter conhecimento e praticá-lo. Esse é o processo de ter a bicicleta, né? De aprender a andar de bicicleta. E aí, no Bhagavatam, existem outras qualidades que aí o devoto começa a ter, que é Titikshava, Karunika, Suridasa Vaderinam, Ajatra, Shatava, Shanta, Sadava, Sadhubhushanaha, né? Que aí a gente começa a também ter qualidades mais refinadas de misericórdia, né? Autocontrole mesmo, né? Karunika, Suridasa Vaderinam, ser o bem-querente de todas as entidades vivas, Ajatrava, Shatava, Shanta, calmo, né? Sadhava, conhecer as escrituras, Sadhubhushana, seguir os sábios, né? Então, todas essas qualidades, elas têm que vir sendo colocadas na nossa vida de forma cíclica, de forma paulatina, vamos dizer assim, paulatinamente, para que a gente consiga brilhar essas qualidades na nossa vida, para iluminar a nossa e a vida dos outros, porque quando as pessoas começam a nos ver de uma forma mais adequada, nos ver as atitudes que nós estamos tomando, a gente muda o mundo, né? Ontem eu estava assistindo um filme na Netflix. Esse filme era sobre, eu estava assistindo porque foi indicado a mim, porque era um filme sobre uma família Vaishnava, uma família não, um local Vaishnava. Vaishnava são servos de Vishnu, mas o guru que ficava lá, o Maharaja que eles chamavam, ele tinha atitudes muito ruins. E aí inicialmente
O povo seguia ele simplesmente por seguir, né? Porque ele era tido como o guru, ele era o guru e acabou. Só que chegou uma hora que uma das pessoas lá começou a mostrar os erros desse Maharaj, até que chegou o ponto que a sociedade inteira já não aceitava mais ele por causa das atitudes. Ele era Maharaj, mas as atitudes dele eram atitudes atrozes, péssimas, né? E não é isso que a gente quer para a sociedade. Não adianta nada a gente querer que pessoas sigam uma religião cegamente ou sigam qualquer coisa cegamente. Eles têm que seguir pelo exemplo. E nós devemos ser o exemplo, né? Quem conhece a consciência de Krishna tem que ser o exemplo. Eu acho que é isso, eu não quero me estender muito. O Ananda Varna, lê aqui, tem mais alguma coisa que o Otávio escreveu, faz favor. Interessante ainda é que de todos, a honestidade não é apenas com os demais, mas sim ser honesto consigo mesmo para superar os apegos materiais. Então, e não só superar, entender os apegos materiais que nós temos, né? Sermos honestos conosco mesmo, sabendo que esse apego eu não estou conseguindo tirar ainda, né? Mas cantando japa, cantando Hare Krishna, adorando as deidades, ouvindo os devotos, vivendo em comunidade, mesmo com os erros, esses erros vão sumir do nosso coração. Se a gente esconder esses erros de nós mesmos, e a gente achar que somos pessoas, nós acharmos que somos pessoas já muito avançadas, não vão despertar a misericórdia de Krishna na nossa vida. Para despertar a misericórdia de Krishna na nossa vida, a gente tem que ser sincero, né, conosco mesmos, né? E saber que é passo a passo. Essa atitude eu não consigo. Krishna fala que ele está no coração de todo mundo. Sarvasya Chaham Hririsa Nivishto, dando mata, smriti, gyana, porranacha. Ele está dando inteligência, conhecimento e esquecimento, né? Por quê? Porque ele dá isso? Porque é o que a alma quer. Ele dá exatamente o que a alma quer. Krishna consegue entender a cada alma na situação que a gente está hoje, né? Então ele pode a qualquer momento limpar o nosso coração material, né? Limpar o espelho da alma, mas ele não faz isso porque ele quer que cada alma faça o que tenha vontade, e nós sabemos que ter vontade de coisas materiais não dá felicidade. Então, para a gente ser feliz, temos que praticar atividades que a alma pratica, porque é só isso, é viver de acordo com o que nós somos. Tem a questão. E cedo ou tarde tudo que está escondido aparece. Sim. Dessa vez eu consegui ler o pedacinho. Cedo tudo aparece. Para nós tudo aparece cedo. Tarde aparece para os outros. Mas para nós a gente sabe muito bem a nossa cabeça doida, né? A gente sabe muito bem o que a gente pensa. E o que a gente vê é que são pessoas enganadoras, né? O que mais temos na sociedade são pessoas que são de um jeito e arrotam ser do outro. Eles falam que são de outro, são avançados ou não, mas a grande verdade é que a nossa relação com Krishna é só nossa. E a gente sabe muito bem, né? Às vezes a gente realmente não enxerga as nossas falhas, mas quando a gente ora a Krishna e vive uma vida espiritual séria, essas falhas vão aparecendo a todo momento, né? O Maharaj Chandramukha dava o exemplo de que a vida espiritual é como subir um elevador panorâmico, né? Aquele elevador aberto em vidro. Quanto mais alto eu subo, mais eu enxergo que o horizonte está longe. O que você ia falar, Ana? Argumentar assim, que muitas vezes tem um negócio que se pintam, né? As pessoas que estão no processo que se pintam nesse verniz de muito avanço, mas que depois, quando as pessoas que estão em convívio particular, né, vão trazer, né, as coisas que acontecem no cotidiano, quando se permite, né, que essas pessoas falem, que essas fotografas aparecem.
a gente vê que fica mais ou menos como aqueles casos, né, que a gente encontra por aí, de que fulano era um ótimo funcionário, uma pessoa bem exemplar, mas só que tipo, tinha 3 filhos que ficavam escondidos no porão de casa, não sei, para tomar banho de sol, né? E aí, que era filho do estupro de uma filha mais velha que a pessoa não contava, né? Então, aquelas coisas que ficam no armário, né? A gente vê que na consciência de Krishna nada fica escondido, né? Sempre existe um momento das coisas virem à tona, então não adianta as pessoas se iludirem, né, de que vão conseguir continuar exibindo essa máscara de avanço sem estar com a limpeza interna realmente realizada. Né? 2 coisas eu lembrei nisso daí que você está falando. Uma delas é que o Charadeva falou esses dias que ele foi iniciar o neto do Prabhu Jokula. Ele perguntou para o Jokula assim, né? Quanto tempo você está no movimento, Prabhu? Jokula. Ele falou, quase 50 anos, não me lembro a idade, né? 40, 50 anos. Ele falou, Krishna nunca ia permitir uma pessoa ficar tanto tempo no movimento se não fosse sincero. Não permite. E as pessoas não ficam mesmo. Então ela pode fazer um show, né, pirotécnico, como o Prabhu Jokula sempre queria dizer, né, dizia, mas ele pode fazer um show de devoção, mas para estar 20, 30, 40 anos servindo a Krishna, não é nada nessa vida, mas Krishna não deixa se a pessoa não tiver sinceridade. Então, se essa pessoa tem esse tempo de servidão verdadeira a Krishna, ela pode ter a contaminação que for, mas que Krishna está deixando ela agir, tá. Então, Krishna tira do movimento dele pessoas que não são sinceras, né? E muitas vezes vê assim, qual é a situação que a pessoa vai passar para ela fazer essa limpeza, entende? Não, isso aí cada um tem seu processo, né? A gente também tem essa mania de achar que é só líder, né? Só os grandes líderes são grandes devotos, mas isso não é verdade. E só aquele que está dentro do templo também, isso não é verdade. A verdade é que cada um tem seu processo interno e acabou, né? A gente não tem que ficar julgando os outros, a gente só tem que tomar exemplo de pessoas que realmente ficaram, né? Que realmente estão praticando o processo. Só que tem que praticar o processo também, né? Tem muita gente que está 30, 40 anos berrando que pratica o processo, mas não está praticando, né? Praticar o processo é cantar 16 voltas de japa, seguir os princípios com seriedade, né? Que também pode ser que por fases a gente não consiga, mas sempre com a consciência de que isso vai dar certo, que vai conseguir, e ir melhorando. O problema é quando a pessoa não segue nada e acha que está numa posição séria, né? Mas estar numa posição séria é seguir com facilidade. Se a gente não está seguindo com facilidade, a gente tem dificuldade. E aí tem que lutar para conseguir conviver com a dificuldade e ir melhorando cada vez mais. Sim, eu gosto de lembrar, né, de que uma devota ficava trazendo 40 anos trazendo um balde de água de manhã quando ela vinha para uma gala para a cozinha fazer. Não, mas é um serviço devocional fixo. Ah, mas o que é um balde de água? Qualquer um busca, mas quem falou que Krishna quer que qualquer um busque? Krishna quer que ela traga. Porque essa relação que é a diferença de tudo. Essa relação de fazer uma coisa sempre para o prazer de Krishna. Isso daí não tem... É claro que é muito mais, né? A consciência de Krishna é muito mais do que trazer um balde de água. Mas a constância de trazer um balde de água todos os dias da vida dessa pessoa vai fortalecendo essa pessoa para que ela siga o resto. Porque ela viva a vida da alma. Porque na verdade a gente tem que viver a vida da alma, né? Se a gente tem apegos materiais, esses apegos materiais são porque a gente ainda não está vivendo a vida da alma plenamente. Então, a gente tem que saber o que é viver a vida da alma, onde a gente está e ir andando, e caminhando, né? Esses dias o Dhruva me perguntou, né? Quando alguém pergunta para ele o que é a consciência de Krishna, o que ele deveria explicar na rua. E eu fiquei dias pensando o que falar para ele, né? Porque a gente tem umas respostas prontas, né? Mas aí eu falei para o Dhruva o seguinte, o que eu pensei sobre isso? Eu falei, ele falou assim, porque qual é a diferença, né, de um outro religioso para o Hare Krishna, né? Isso que ele estava perguntando. Eu falei, olha, eu só sei que o processo, a consciência de Krishna é um processo de volta para casa, não é uma religião.
Então, não é um caso de que eu sigo uma bandeira, não, eu pratico um processo para eu me purificar, me limpar e viver a vida da alma. Então, isso é muito diferente de qualquer outra religião que eu já ouvi, né? Que religião é, eu quero me religar a Deus. Tudo bem, a gente se religa a Deus, conversa com Deus, tudo. Mas como eu tenho que viver lá no céu espiritual? Essa é para mim a grande diferença da consciência de Krishna. Então, se as atitudes que eu estou tomando hoje não são a atitude de uma alma, é porque eu ainda não estou completamente vinculado à consciência de Krishna. E aí eu vou caminhando para um certo dia eu praticar completamente a vida da alma, mesmo nesse corpo, em qualquer outro corpo. E nas raças transcendentais eles também a Shanta, né, que é neutralidade. Então, mesmo os objetos que estão ali servindo Krishna, todos deles são seres eternamente relacionados com ele. Então, e aí todas as... Muitas vezes a pessoa olha só para as coisas... Não, pessoal, todo mundo quer ser golpe, né? Essa é a verdade, todo mundo quer ser uma golpe de Krishna. Mas isso não é verdade, não. Eu acho que a gente está aprendendo muito com isso, né? Contaminações materiais vêm para a vida espiritual. Uma das contaminações que a gente traz para a vida material, espiritual é achar que tem que ser muito famoso, tem que ser uma pessoa, um expoente, um líder para ser consciente de Krishna. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Qualquer pessoa pode ser consciente de Krishna com a sua atividade, seja ela qual for. Eu realmente posso ser uma pedra em serviço a Krishna. Só que a gente ainda tem essa contaminação material, né, de que existe hierarquia de serviços, né? Hanuman já tomou a queimada do Ramachandra na época, quando ele pediu para a formiga sair da frente dele, que ele estava levando uma pedra muito maior, né? O Sr. Ramachandra falou, não, cada um está levando o que aguenta, e eu preciso do serviço de todos, não só o seu, né? Se a gente fosse deixar só as formigas para fazerem a ponte, né, que chegava em Ayodhya lá, a formiga ia demorar séculos, e Hanuman conseguiria fazer em dias, né? Porém, o Krishna precisa da formiga, não que ele precisa, mas ele quer a formiga também. Então a gente tem que ser muito realista no que a gente é, né? Liderança também não é simples também, né? Mas ela deve ser feita com humildade, entendendo que ser líder de um projeto e fazer a limpeza do templo desse projeto são atividades transcendentais, tem o mesmo valor ou não, depende do coração da pessoa e não do tamanho do serviço que ele faz. Que o líder dá para todo mundo ver, né? Aquele que limpa a sala, não. Nós temos o exemplo que Prabhupada gostava muito de Jayananda, né? O Jayananda ele podia ser um líder, mas ele estava sempre tirando o lixo do templo quando Prabhupada estava lá. E quando o Jayananda abandonou o corpo, ele também construiu carros de Ratha Yatra, né? Quando o Jayananda abandonou o corpo, Prabhupada falou que devíamos adorar o dia do abandono do corpo de Jayananda como o abandono do corpo de um Vaishnava puro. E Jayananda não aparecia, não ficava no meio dos sannyasis, nada disso. Ele era um devoto muito, muito humilde, assim. E foi ele que Prabhupada falou que era um Vaishnava puro. Então a gente não pode cair nesses erros, né, do mundo material, de que quanto mais famoso, quanto mais poderoso, quanto mais dinheiro eu tiver, mais consciente de Krishna eu sou, porque isso não é verdade. A consciência de Krishna não dá conhecimento e renúncia, né? Completa. Então a gente tem. E isso não se manifesta externamente, não são coisas que internamente. Só internamente que a gente internamente. E a gente cai o tempo todo, assim, eu pelo menos caio o tempo todo, assim, que eu fiz alguma coisa e falei aí, ó, tô achando que sou renunciado e não sou renunciado de coisa nenhuma. Não renunciado de dinheiro, nada disso. Renúncia do ego mesmo. É muito, mas assim, quando a gente entra nessa viagem de querer renunciar de verdade, é muito saboroso quando a gente pisa na bola. Porque você vê que você tem que caminhar. Então você tem que trabalhar seu interno, tem que trabalhar o interno, na posição que tiver. Então
Toma um tapa na cara, levanta e continua. Porque isso é consciência de Krishna, né? Não tem o que medir, né? Quando a gente acha, nossa, o cara pisou na bola. Pisou na bola, é normal. Completamente normal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, não. Aí parou nisso. Se quiser falar mais alguma coisa, Otávio, pode falar, por favor. Aí a gente já vai encerrar. Vigiar e orar com fé em Krishna. Ah, ele escreveu isso? É. É isso aí. Vigiar e orar com fé em Krishna. Que é o que a gente está tentando fazer. Esses 2 dias anteriores não teve aula porque os devotos estão em maratona de distribuição de livros de Prabhupada, e aí eu acabei indo levar, a gente acabou fazendo outras coisas aí e não conseguimos. Mas a ideia é que todos os dias às 6 da manhã tenhamos essa aula, tá? Só quando a gente ainda está acertando, mas logo logo vai ter todos os dias mesmo. Ok? Hare Krishna, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.